Para que a gente não perca os miolos e tenhamos mais intimidade, precisamos encarar as conversas difíceis. Eu entendi muito cedo que eu era bem ruim em matemática, mas eu era muito boa com pessoas. Eu sempre tive muitos insights sobre relacionamentos e muito cedo eu entendi que a qualidade dos nossos relacionamentos ditam a qualidade da nossa vida como um todo. E aí tudo que eu aprendi sobre o amor, depois eu tava refletindo sobre isso, né? Veio muito dos meus pais. Tudo que eu sei veio muito do que eu vi como eles eram como parceria. E tudo que eu não aprendi sobre o amor, que não era o contrário, foram em dates frustrantes. Eu me frustrei muito porque eu também colocava expectativa nessas pessoas, uma expectativa alta, antes de começar a trabalhar o que eu tava esperando de mim mesma ali. Foi aí que eu decidi explorar o que eram as minhas responsabilidades dentro dos relacionamentos que não iam pra frente. O que eu precisava melhorar. E nessa exploração, eu conheci a Esther Perel, e ela é especialista em relacionamentos e intimidade. E ela estava falando sobre as novas tendências de relacionamentos daqui a 5, 10, 20 anos. Eu achei ela fascinante. E numa dessas coisas, ela estava contando sobre como o namoro, o casamento hoje se tornou mais emocional e não só material. Porque antigamente, vamos pensar aqui juntos, pra gente entender essa lógica. Quais eram as expectativas das mulheres com o casamento em uma relação heterossexual, por exemplo? Era que os homens iriam sustentar a casa e elas dependiam muito deles para isso. E os homens tinham expectativas nas mulheres que elas iam cuidar da casa e também estarem sempre impecáveis. Hoje as expectativas são outras. A gente tem muito mais motivo e motivos muito mais profundos para tomar a decisão de estar ou não com alguém. E dentro de tudo que mudou, existe uma expectativa relativamente nova, em que dentro do seu relacionamento, a gente quer que o nosso parceiro ou parceira ajude a gente a ser a nossa melhor versão de nós mesmos. Esse é o nosso maior objetivo hoje. E essa expectativa, ela pode desgastar um pouco o relacionamento. E isso não quer dizer que os relacionamentos não eram desgastantes antes, mas não era isso que sustentava eles, entendeu? A ideia de que o parceiro deve ser um facilitador para o nosso crescimento pessoal pode ser positiva, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Se não for bem gerenciado, se a gente não tiver uma gerência muito aberta e franca, pode levar a um sentimento de insuficiência, a gente vai se sentir cobrado excessivamente e até mesmo guardar ressentimentos. E aí, em vez de a gente se apoiar mutualmente, a relação ela pode se tornar um campo de batalha de expectativas não atendidas. Além de que, essa nova expectativa que a gente tem, que o nosso parceiro ou parceira vai nos ajudar no nosso crescimento, adiciona uma camada de pressão e complexidade no nosso relacionamento, o que pode contribuir para o desgaste e desafio nessa relação. E se a gente parar para pensar, a gente, né, jovem, a gente cresceu numa cultura onde tudo é baseado na obsolescência planejada. E aí a gente descarta algo no mesmo momento em que isso não serve mais pra gente, ou não tá funcionando tão bem quanto a próxima novidade brilhante que vai chegar. E isso também afeta as nossas expectativas de relacionamento, porque você vai ficar pensando assim: ah, eu posso fazer melhor, eu posso encontrar melhor. Você sempre vai ter algo melhor. Então a gente fica com isso na nossa cabeça. E aí, se a gente parar pra perceber, tanto a geração Z quanto os millennials investem muito mais nos relacionamentos comparado com as gerações anteriores. Terapia virou algo preventivo já, assim, né? Aos passinhos minúsculos, mas a gente vê que isso tá se transformando. As pessoas participam de workshop, leem livros. Então isso virou uma pauta muito importante para nossa geração. Se antes, no passado, você não podia sair de um relacionamento, então você também não precisava lidar com a qualidade dele. Mas se hoje a gente pode sair, então a gente precisa de uma razão muito boa para ficar. Para escolhermos ficar, a gente precisa desenvolver a habilidade mais importante para navegar no futuro dos relacionamentos, que, de acordo com a Esther, que é essa estudiosa que eu contei para vocês no começo, a habilidade mais importante que a gente precisa desenvolver é a habilidade de ter conversas difíceis. Só que existe um porém. A gente está experimentando um tipo de atrofia social imenso também. Então, tudo é mediado pela tecnologia. A gente, aos poucos, está perdendo aquela habilidade de puxar a conversa e que dirá continuar uma conversa, né? Ao invés da gente levar a nossa parceria para a cama, a gente está levando o nosso celular, por exemplo. O quão grave e impactante pode ser isso nas nossas relações e diminuir ainda mais essa habilidade de como interagimos, ainda mais se a gente precisa ter uma conversa mais difícil ou de um assunto que é tabu, como o sexo, por exemplo. Como resultado final, a gente tem um tipo de evasão de conflitos. E o que essa palavra evasão quer dizer? É a gente fugir,
é a gente evitar, ignorar esse problema, porque é muito mais fácil a gente se distrair com o trabalho, com uma trend do TikTok, com um novo drop de uma marca que a gente ama e tantas outras informações que a gente é bombardeado o dia inteiro, né? E aí esses problemas não são resolvidos. E aí gera ressentimentos acumulados, levam aos desgastes das nossas relações. E enfrentar e resolver esses conflitos de forma construtiva é muito a chave pra gente manter os relacionamentos funcionando no seu máximo potencial. E aí sim a gente vai conseguir cumprir com as nossas expectativas atuais, que é aquilo que eu também tinha falado lá no começo. Quando a gente entra num relacionamento, a gente tá entrando pra poder ajudar o outro a ser a sua melhor versão. Mas sabe uma coisa que eu fico muito puta? É que não adianta se a gente tá trabalhando nosso autoconhecimento, a gente tá fazendo, nossa, todos os cursos, a terapia, o workshop, tudo, e a outra pessoa, a nossa parceria, tá parada no tempo. E aí é como se você estivesse dando 3 passos pra frente e aquela pessoa tá ali estagnada. E aí não adianta de nada. Então, eu já passei muito perrengue e dificuldade pra conseguir ter coragem de iniciar esses diálogos mais difíceis e super importantes nos meus relacionamentos anteriores. Eu já tive dificuldade de falar, por exemplo, o que eu gostava, o que eu não gostava na nossa intimidade. E por não saber como que eu começava esses diálogos, eu nem tinha eles. Eu fugia, eu escondia, eu guardava pra mim. E aí eu fui levando. E eu não quero viver um relacionamento que eu tô levando, né? Porque se for assim, a gente perde o propósito de estar junto, né? Você só empurrar com a barriga. Então, hoje, em um novo relacionamento, eu vejo a falta que essa sinceridade e esse diálogo fez nesse meu antigo relacionamento. E eu tento fazer diferente hoje, né? Tanto que eu já comecei no meu segundo date com o meu namorado jogando Isso Não É Um Jogo. E agora a gente tá viciado na ferramenta nova que criamos, que é o Encaixados, que é da minha marca, a Fábrica de Afetos. E essa nova ferramenta de conexão, ela é voltada pra gente olhar pra nossa intimidade. Primeiro a nossa intimidade individual e depois a nossa intimidade com o nosso parceiro. E vocês não têm noção o quão bom está isso e quanto já tem ajudado o meu relacionamento. Porque a gente tá criando isso já tem muito mais de um ano, desde quando começou essa minha descoberta por entender o quanto é importante a gente conseguir conversar com quem tá do nosso lado sobre tudo. A gente não pode ter tabu com nada, né? Então, seja sobre a nossa intimidade ou sobre outros assuntos que sejam muito difíceis também a gente conseguir abrir e começar a falar sobre, né? Porque isso vai minando e a gente vai acabar levando, deixando pra lá, guardando coisas que não podem ser guardadas. E a gente ter coragem de começar essas conversas faz com que a gente se sinta muito mais próximo. É difícil o começo, mas depois que isso acontece, é maravilhoso. Eu vou contar pra vocês um pouquinho, vou fazer um jabá aqui dessa ferramenta, porque ela tá surreal. A primeira fase, a gente dividiu em 3 fases, né? E a primeira fase é pra gente usar você com você mesmo. É esse trabalho de autoconhecimento. Então, a gente faz sozinho, tem exercícios, perguntas, é um mergulho. E aí, depois, vocês usam juntos o nível 2. E aí, eu e o Gustavo, a gente tá fazendo aos poucos. E ainda tem o nível 3, que a gente nem começou, mas que são desafios pra gente sair da mesmice, mas sempre voltado pra conexão. Porque sabe o que eu acho mais legal do que a gente criou? Porque foge do que existe no mercado. Eu nunca me identifiquei muito com os jogos que eu já tinha visto no mercado, porque eu sentia que eles começavam a falar muito mais sobre o corpo, a conexão corporal, do que uma conexão de alma pra depois ser uma conexão de corpo. Porque essa é a ordem que eu acredito. Primeiro a alma, primeiro a gente conecta alma pra depois conectar corpo, necessariamente nessa ordem. Inclusive, a gente até escreveu isso aqui na caixa, ó, para encaixar mente e corpo necessariamente nessa ordem. Mais de 100 perguntas e desafios. Eu acredito muito que essa ferramenta era a solução que eu procurava lá atrás, sabe? Nos meus antigos relacionamentos. E também é a solução pra gente conseguir equilibrar essas expectativas que a gente tem. Do outro ajudar a gente a ser a nossa melhor versão. Mas isso começa com a gente. A gente tem que alinhar essa expectativa pra nós mesmos. A gente tem que estar satisfeito com a versão que a gente tá sendo. Pra aí a gente fazer a escolha de continuar naquele relacionamento onde ambos também se ajudam. E assim, pra mim, quando a gente tá falando de relacionamento, se a gente não tem uma conexão sexual com aquela pessoa, ela é só nossa amiga. Então, assim, o sexo sem conexão e entrega verdadeira não mantém o relacionamento vivo. E eu vivi na prática a diferença que é estar em paz
com a nossa sexualidade, a diferença que isso faz na nossa vida pessoal e aí, consequentemente, para o nosso relacionamento. Então, quando a gente consegue olhar para os nossos bloqueios e nos conhecer, a gente sente muito mais seguro e confiantes para a gente conseguir respeitar os nossos próprios limites e ter uma boa comunicação com a nossa parceria, para juntos a gente construir um relacionamento muito mais íntimo e conectado. E tem mais, a gente já tá chegando no final, mas com o nosso cupom do podcast que eu criei pra gente, que chama Miolos, você pode ir no nosso site, issonoeumjogo.com, e você vai ganhar desconto. E com a ajuda da nossa ferramenta, você pode começar a desenvolver cada dia mais essa habilidade, que é considerada uma das mais importantes. Ter conversas que às vezes vão ser difíceis, mas que não precisam deixar de serem leves e até divertidas. Esse é o nosso objetivo com as nossas ferramentas. Além de que a gente quer melhorar os nossos relacionamentos, e para isso a gente precisa ficar mais inteligente sentimentalmente falando, já que essa matéria tão essencial a gente não teve nas aulas. A gente teve fórmula de Bhaskara, a gente teve que aprender tabela periódica, que não é bom, e o que é bom mesmo a gente ainda não aprendeu, né? Ai, ai. Mas é pra isso que a gente tá aqui, trazendo as minhas dores que eu consegui transformar em soluções, para que às vezes vocês não precisem passar por isso, pra gente conseguir enxergar soluções que vão fazer com que a gente viva mais intensamente e tenha relacionamentos muito mais fortes. E antes de acabar, como vocês sabem, a gente sempre tira uma pergunta, e hoje a pergunta vai ser do Encaixados, lógico. E eu tava lendo aqui a caixa que tá na minha mão. Eu vou ler pra vocês a bundinha dela, porque ela é sensacional. Antes da pergunta, hein? Segura aí que a pergunta vem. A hora H também é a hora de conversar. Sem diálogos, não tem como a gente criar a conexão em nenhuma relação. E quem dirá quando estamos falando da relação mais íntima da nossa vida, a com nós mesmos. Primeiro precisamos estar plenamente conscientes do que gostamos e desejamos para depois conseguir transbordar isso para o outro. Há tantas conversas que precisam existir e perguntas que nunca são feitas, seja por causa de coragem ou pela ausência das perguntas. É preciso a curiosidade para buscar e explorar todas as peças que podem existir e muito desejo, tanto por si mesmo quanto pelo outro. Assim começa o verdadeiro encaixe. Pronto para se conhecer, entender e encaixar? Essa é a nossa ferramenta, que a gente lançou tem pouquíssimos dias, então corre lá no site, usa o seu cupom e depois pense sobre essa pergunta, fica com ela aí pra você. E se você quiser responder aqui nos comentários do Spotify, de onde você estiver ouvindo, ou no Instagram, na minha DM, fica à vontade. E a pergunta de hoje é: o que você gostaria de poder falar pro seu parceiro ou parceira e que você não fala? O que tá te impedindo de falar isso hoje? É isso! Semana que vem tem mais! Beijinhos!